Tenho pregado nas últimas semanas, inspirado em um livro chamado A Fé Começa em Casa, publicado no Brasil pela Universidade da Família, nossa grande parceira UDF. E desde a primeira semana tenho dito aos irmãos que essa será uma série de mensagens. E ao final da palavra, que domingo passado, eu vinha falando sobre a questão da adoção, sobre a questão da responsabilização que nos é exposta diante da realidade que nós, como igreja, estamos enfrentando, de vermos tantas pessoas com a ausência paterna em suas vidas. E essa semana em nossa célula foi assim, tão profundo, o compartilhamento dos nossos irmãos. Um dos irmãos falou assim: eu não tive um guerreiro para me lançar. Eu, uma flecha, pronta para ir longe, mas não tinha alguém para me lançar. Sabe, nós fechamos com o Salmo 127, falando sobre esses filhos, sobre esses guerreiros. E o que acontece quando nos falta o guerreiro? O que acontece quando nos falta alguém para apontar, para nos mentorear, para nos pastorear ou exercer a função de paternidade adequada? O que acontece quando esse pai e essa mãe negligenciam o seu papel? E eu confesso a vocês que alguns pais de nossa igreja, alguns pais do meu relacionamento que não fazem parte dessa igreja, alguns pais que têm entrado em contato conosco, eles têm dito assim: eu até tenho tentado, mas eu não sei o que fazer. É um problema, gente, porque a gente olha para os meninos, eles nascem e a gente recebe ele no hospital sem manual, né? A gente recebe ele da mão dos médicos, dos enfermeiros, e a gente fala assim: e agora? Mas nós, como igreja, temos esse manual, nós temos acesso aos princípios da palavra, mas durante tanto tempo negligenciamos essa posição de instrução da palavra, de educarmos nossos filhos a partir do padrão divino, a maneira de Deus, ao padrão da palavra. Somos repetidores ou antagonistas do que vivemos em relação aos nossos pais. Não, fui muito bem criado, nunca morri por causa disso. Ou então, não, Deus me livre, igual meu pai fez, eu faço o contrário. Meus irmãos, nenhum nem outro. Qual é o padrão bíblico em relação à paternidade? Mas sabe, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da paternidade, mas além de não nos atermos à questão da paternidade como masculina, mas a da paternidade espiritual, quero também estender isso à questão da paternidade, da adoção dessa paternidade sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. E eu quero falar baseado em dois personagens da palavra de Deus, e nós não teremos um texto único hoje, mas caminharemos por 1º e 2º Timóteo, que são os personagens que nos trazem base a partir do relacionamento de Paulo e do jovem Timóteo. O apóstolo Paulo exerceu esse papel fundamental na vida daquele jovem, daquele garoto, Timóteo.
Eles chegaram num nível de amizade tão grande, que quando a Verônica ficou grávida do nosso segundo filho, eu queria que ele chamasse Timóteo. E quando nós perguntamos ao Paulo Vitor, filho, eu tenho uma ideia de um nome para o seu irmão, de 2 grandes amigos na Bíblia, já que você chama Paulo, o que você acha de a gente colocar o nome do seu irmão de Timóteo? Aí ele olhou para mim e fez assim, a gente espera um irmão a vida toda para ele chamar Timóteo. Ele salvou o Dan. Mas aquela amizade tão linda entre Paulo e Timóteo, ela extrapolava esse aspecto da amizade. De fato, Paulo exerceu uma paternidade sobre aquele garoto. Paulo posicionou Timóteo em termos, me permitam chamar de profissionais, apesar de não ser exatamente apenas uma questão profissional, mas ele deu propósito àquele jovem. Ele trabalhou como um ponto de maturidade sobre a vida daquele rapaz, e ele preparou para o ministério, que seria enfrentado de maneira tão direta, e num tempo de tantas complexidades, quanto era a implantação da igreja primitiva. Mas por que Paulo assumiu esse papel? Sabe, veja em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, está aí na base da sua tela, você que está assistindo pelos canais do YouTube, ou pelo meu canal pessoal, ou pelo canal da igreja, ou você que está aqui conosco, seguindo por essa tela, 2 Timóteo 1, versículo 5 diz, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. É interessante que esse texto, ele aponta para o fato de que Timóteo trazia um legado de fé sobre a sua vida. A mesma fé da sua mãe e da sua avó. Mas ao mesmo tempo, demonstra que ele não tinha um legado vindo do seu pai e do seu avô, muito provavelmente. Mas como é que você sabe? De fato eu não sei, mas eu sei que Paulo não citou. E se tivesse havido, certamente, como seria esse texto? Ah, Timóteo, eu sei que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó. Existia uma lacuna. Existia um espaço. E eu afirmo isso baseado no fato de que Paulo exerceu esse papel. Paulo ocupou essa lacuna, esse espaço na vida daquele jovem. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: outra pessoa podia ter ocupado esse espaço. Quantos homens têm ocupado espaço no coração daqueles que têm uma ferida, uma ausência, perguntas a serem respondidas? Quantos homens de má índole têm ocupado o coração de nossos jovens, de nossos filhos? Quantas pessoas, até de maneira virtual, e eu quero lembrar aos irmãos que virtual não é irreal. Virtual é apenas não presencial, mas é verdadeiro. E esses jovens com essa lacuna no seu coração, têm aberto espaço nesse mundo novo, virtual, para esse tipo de pastoreio do inferno. Se alguém não preencher esse espaço, outro alguém preencherá. Mas eu preciso ser claro, meus irmãos.
Eu não vou falar hoje sobre orfandade, mas eu vou falar sobre essa responsabilização ou omissão, sobre essa questão da paternidade ou essa questão parental. E eu não sei o que aconteceu exatamente com o pai ou com o avô de Timóteo, mas eu sei que esse jovem não padeceu da presença de um mentor, porque alguém assumiu esse papel. Muitos de nós temos pais e mães consanguíneos, ou seja, que são biologicamente nossos pais, mas que não assumiram a responsabilidade da paternidade sobre nossas vidas. Pais opressores, pais extremamente rigorosos, mas não no sentido positivo dessa palavra, que também tem seu lado positivo, mas pais que foram uma figura de Deus sobre a vida dessas pessoas, de maneira a essas pessoas não conseguirem enxergar Deus como alguém que as ama. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo o que Paulo fez sobre a vida de Timóteo, eu penso que aqui existe muito mais do que um relato bíblico. Existe uma inspiração de posicionamento para a igreja em relação àqueles que clamam por um pai. Veja o que está escrito em 2 Timóteo 1, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, leiam comigo, meu querido filho na fé. O que ele estava dizendo? Eu estou escrevendo isso para você, e eu sei quem você é para mim, e você sabe quem eu sou para você. Meu querido filho na fé. Sabe, gente, eu estava pensando sobre essa expressão. Eu tenho algumas pessoas que me chamam de pai na fé. Elas dizem, esse aqui é meu pai na fé, porque eu as ganhei para Jesus. Talvez você tenha também essas pessoas, mas a impressão que eu tenho é que Paulo não ganhou Timóteo para Jesus. Porque Timóteo, Gilson, já vinha com uma experiência da casa dele em relação à salvação. Mas por que Paulo chama então de filho na fé? Porque ele não o gerou, mas na fé, mas nem biologicamente, mas ele assumiu a paternidade espiritual, o discipulado, o mentoreio daquele jovem. E sabe, ser pai não é gerar. Ser pai é apontar para o caminho, é andar no caminho, é avançar no caminho, no cuidado, no amor. Quantos não geradores são muito mais pais do que aqueles que geraram e não cumpriram a sua missão? Sabe, quando eu vejo 1 Timóteo, esse texto de 2 Timóteo, e quando eu volto também em 1 Timóteo, a mesma referência, 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador Cristo Jesus, a nossa esperança, escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Ele, nas duas cartas, abre a carta, afirmando a postura de que ele era pai na fé daquele garoto, daquele jovem. Sabe, meus irmãos, esse menino estava agora chancelado por alguém que assumia a responsabilidade paterna sobre ele.
Eu já conversei com algumas pessoas sobre adoção natural. E confesso que já pensei nesse assunto também. Mas passa no coração da maioria das pessoas, talvez, desculpe afirmar assim, porque eu não posso dizer isso através de pesquisa, mas é assim, e se eu adotar alguém e essa pessoa não for para frente, se esse menino se esse menino fizer alguma coisa errada, se esse menino me der problema, se esse menino criar dificuldade para mim? Eu fico pensando a mesma coisa em relação a Paulo. Paulo estava construindo um legado, um ministério. E ele fala assim, e agora eu estou chamando esse menino de pai, de filho na fé, e se esse menino agora solta esse menino, será pronto lá para frente? E se ele faz alguma coisa? Como que eu posso adotar alguém e ter certeza que isso não vai me dar dor de cabeça? Filho natural, pelo menos a gente tem que aguentar as pontas, né? Mas se eu adotar, se eu for mentor, se eu discipular alguém, esse cara me der problema. Sabe, meu irmão, se Deus tivesse pensado isso a nosso respeito, quando nos chamou de filho por adoção, se Deus tivesse considerado o problema que nós poderíamos dar a Ele, quando Ele escolheu nos adotar como filhos, veja o que a Bíblia diz para nós em Romanos 8, 15 a 17, pois vocês não receberam o Espírito que os pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Somos realmente filhos de Deus. Paulo fala, Timóteo, você é verdadeiramente meu filho na fé. O texto de Romanos diz que nós somos realmente. Eu quero trazer essas duas palavras para uma mesma condição. Nós não somos filhos acidentais. Nós não somos filhos de conveniência. Mas nós somos filhos do amor. Verdadeiro, real. E o 17 diz, e se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Meu querido, paternidade não é só coisa boa, nem só coisa ruim. Porque a vida não é só coisa boa, nem só coisa ruim. Mas o bom só existe porque existe o difícil. Só se dá valor àquilo que se conquista a partir de uma perspectiva de que se lutou para conquistar, que se buscou para conquistar. A paternidade, ela precisa ser construída a partir de um ponto de vista de que ela não é fácil, ela não é simples. Mentorear é assumir uma responsabilidade, mentorear é reivindicar um papel, mentorear é assumir um esforço, sabendo que esse esforço vai requerer de você expandir seus limites ao máximo. Será que nós temos assumido a responsabilidade diante dos nossos filhos? Você pai, você mãe, você tem assumido o papel, se esforçando ao máximo pelo desenvolvimento dos seus filhos, ou pelos seus discípulos, seus filhos na fé? Nós estamos aqui com quantos grupos de paternidade, Verônica? No total, 5 grupos de paternidade. Essa semana eu recebi uma ligação lá da Universidade da Família, pastor, que bênção, 5 grupos, realmente, irmãos, é uma bênção. E eu não quero reclamar de barriga cheia, como diz o ditado, mas eu queria dizer para os irmãos que uma igreja como a nossa, com tudo que nós enfrentamos e vemos todos os dias, era para nós termos, 20 grupos de paternidade todo semestre. No mundo que nós estamos vivendo, a loucura que nós estamos vivendo, os nossos jovens e os nossos pais estão clamando por ajuda. E nós precisamos avançar, meus irmãos, porque esse mundo está cada dia mais doido. Essa semana,
nós estamos em estado de choque com o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, e com o que pode acontecer com o mundo. Mas essa semana iniciou-se com uma notícia terrível a respeito da aprovação do aborto na Colômbia. Eu sei que o outro problema, pela sua gravidade, acabou tirando um pouco a nossa atenção do que aconteceu ali na Colômbia. Mas o diabo chegou ao extremo da sua maldade, ao convencer ali na Colômbia o Supremo Tribunal deles, com o fato de que, com 6 meses de gravidez, uma gravidez pode ser legalmente interrompida. Uma criança de 6 meses no ventre de uma mãe é uma vida. Eu nunca vou me esquecer de quando eu e Verônica tivemos um aborto espontâneo, na verdade, não foi logicamente algo que nós buscamos, mas aquele dia me marcou para sempre a tristeza do meu coração de ver aquela gravidez interrompida. Aquelas palavras, não há batimentos, nunca saíram da minha memória. Olhava para o médico, se ele falava mais alguma frase que pudesse me dar alguma esperança. Ele disse: nós precisamos internar sua esposa para retirar aquele bebê dali de dentro. Assim como hoje era um tempo difícil, foi exatamente naquele 11 de setembro de 2001, as pessoas chorando pelo que acontecia ali naquele ataque terrorista. Mas o meu coração estava destruído, porque o nosso filho do meio já não estava mais conosco. E eu quero dizer que eu entendo você, que hoje sofre, porque talvez um dia fez uma escolha errada por um aborto. Eu não estou aqui para julgar você, e nem Jesus está querendo julgar você, porque Ele não veio nesse mundo para julgar você, mas para salvar você, para salvar a mim. Mas essa dor é uma dor terrível, legal ou ilegalmente falando, é uma dor que vai roubar a alegria dos seus dias. Mas o que está acontecendo é que essa irresponsabilidade da paternidade que nós temos visto com a criança fora do útero, ela tem avançado sobre as crianças dentro do útero, porque as pessoas querem negligenciar a sua responsabilidade em ser pais e mães, matando essa criança antes dela nascer. Irresponsabilidade antes e irresponsabilidade depois. Mas Timóteo, ouve de Paulo, eu escrevo a você, Timóteo, você é meu verdadeiro filho na fé. Vocês sabiam que Paulo não era casado? Paulo não tinha filhos naturais. Paulo não tinha que se meter nessa encrenca. Paulo não tinha que caçar esse problema para ele, essa sarna para se coçar. Paulo não tinha que buscar esse tipo de título. Mas ele simplesmente, podendo justificar, de qualquer maneira que ele como eu posso querer ser pai espiritual de alguém se nem pai eu sou? Se nem casado eu sou? Não, eu não posso atrasar minha vida pensando em paternidade, porque eu tenho uma missão, um propósito a cumprir.
Qual é a desculpa que nós temos levantado todos os dias para evitar de assumirmos a responsabilidade que nós temos de cuidar daqueles que estão órfãos, daqueles que estão no nosso meio, perdidos nos seus relacionamentos, perdidos na sua vida, não sabem. Eu tenho recebido, irmãos, pastor, e fulano, pastor, fulano, eu estou achando que ele está muito perdido. Irmãos, sinceramente, não pode cair sobre as minhas costas ou sobre as costas desses pastores o cuidado de pastoreio de uma igreja desse tamanho. Nós temos uma responsabilidade como igreja pessoal de cada um, de olharmos para aqueles que precisam de ajuda. O mundo se apresenta cada vez mais perdido. E quantas vidas podem ser mudadas se cada um de nós assumir a responsabilidade de eu vou cuidar desse jovem. Vem aqui na terça-feira à noite, meu irmão, aqui na tribo. E você vai olhar quantas pessoas estão precisando de um pai. Quantas crianças, jovens, adolescentes. Desce ali no culto das nossas crianças. Vem aqui na sexta-feira. Um dia, eu olhei a minha lista de cursos. Eu estava fazendo um curso de masculinidade, um curso de homens, chamado Homem de Verdade. E havia ali atrás um papel para as pessoas preencherem o curso, e elas preencheram, e eu peguei o papel para montar o grupo no WhatsApp para nós começarmos o curso. E havia ali a inscrição de um jovem solteiro, no meio de nós, 9 homens casados. Então eu perguntei a Verônica se havia como ela, se havia um grupo que tinha outros jovens solteiros, porque ficaria melhor para aquele jovem poder estar junto com outros jovens, para falar dos problemas semelhantes, das coisas equivalentes. É uma orientação que nós damos aqui na igreja, para que a pessoa não se sinta muito deslocada dentro daquele assunto, ali só com grupos de homens casados. Ela então me deu a orientação, e eu liguei para ele, e falei: ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem, eu vi que você se inscreveu aqui no meu grupo de homens, eu estava conversando, aqui tem um outro grupo, que eu acho que você vai se sentir melhor, porque você terá outros homens ali, solteiros também, vivendo os mesmos problemas, que têm namorada, como você tem, e tal. E ele falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio eu vou me casar, eu não sei quem é meu pai. A minha mãe me criou junto com as irmãs dela, junto com primas. O meu avô é um homem que não sabe nem ler. Eu não sei como eu vou fazer, pastor, para eu ser um marido, porque eu nunca tive um homem que pudesse me dar um exemplo. Por isso eu me inscrevi num grupo de homem casado, que eu preciso aprender a ser um homem de verdade. Meus irmãos, eu fiquei até sem fala. O que esse rapaz estava querendo? Um pai. Esse rapaz estava querendo um pai. E sabe, a vida que você leva inspira pessoas a querer andar com você. A vida que você leva, o exemplo que você dá de cristão, motiva seus filhos biológicos a quererem ter uma relação pessoal com Jesus. Eu sei que eles têm o livre-arbítrio e a escolha deles. Os seus colegas na sua faculdade, na sua escola, olham para você e querem ser parecidos com você. Lá no seu local de trabalho, as pessoas enxergam Jesus através da sua vida. Paulo, ele era perseguido pelo governo. Paulo, ele era perseguido pelo império. Eu estava estudando, não existe assim, cravadinho, quantas vezes Paulo
foi preso, porque foram tantas vezes, mais 7 vezes, alguns falam em 6, alguns dividem em duas, porque foi o mesmo lugar que ele foi preso, né? Mas ele passou por várias prisões. Você não quer que seu filho ande com... Imagina a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, falando assim, não quer que você ande com esse rapaz, não. Daqui a pouco quem vai ser preso é você. Você ia querer que alguém andasse com alguém que já foi preso? Seu filho, não quero não. Não quero. Paulo seria um mau exemplo. E sabe, meu irmão, a grande questão de Paulo é que ele sabia quem ele era. Paulo sabia a sua identidade em Cristo. Ele era alguém seguro na sua identidade em Cristo. E é exatamente esse tipo de pessoa que inspira as outras. Quem sabe o que quer, quem sabe para onde vai, é seguido por quem está perdido. Mas como? Como construir uma relação de paternidade, de mentoria, de discipulado sobre a vida dos seus filhos biológicos ou não? E eu quero passar aqui por alguns pontos, e eu prometo ser objetivo nesses pontos, mas a primeira coisa que você precisa aprender é que a paternidade parte de uma vida de oração, com e por. Como assim, pastor? A primeira coisa que você precisa entender é que a paternidade requer de você orar por aquele que você pastoreia, por aquele que você é pai, por aquele que você mentoreia, por aquele que você cuida. Você vê em 2 Timóteo 1,3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Paulo orava por quem? Por quem? Por Timóteo. Quando que ele orava por Timóteo? Noite e dia. Qual é o seu padrão de oração pelos seus filhos? Quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos nominalmente, pelas questões dele? Você sabe pelo que o seu filho quer que você ore? Você sabe a necessidade que o seu filho tem? Você sabe pelo que ele está orando para você caminhar em oração com ele ou contra ele, né? Oração contrária, você já ouviu falar essa expressão, né? Você sabe que você precisa conhecer as necessidades de oração dos seus filhos? Outra coisa, seus filhos sabem que você ora por ele? Paulo, além de orar por Timóteo, avisou para ele, eu estou orando. Eu estou orando. Nós estamos num tempo de guerra. Alguém aqui acha impossível que essa guerra se estenda por outros territórios, além do que está acontecendo hoje? É possível ela se estender, irmãos? É possível. É possível que a nossa nação chegue a se envolver numa guerra? Sim. Aí as mães vão começar a orar? Aí que as esposas vão começar a orar? Nós precisamos desenvolver uma rotina de oração dia e noite. Eu cresci debaixo de cobertura de oração. Eu cresci debaixo de pais que oram por mim, de mãe que ora por mim, de pai que ora por mim, de avós que oravam por mim. Eu e Verônica temos pessoas que cobrem o nosso ministério em oração. Mas Paulo não só orava por Timóteo, mas ele também orava junto com Timóteo, para ensinar Timóteo a orar. Veja que ele lá em Colossenses, né, uma outra carta de Paulo, ele fala assim, Colossenses 1, de 1 e 3, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo essa carta. Paulo estava escrevendo a carta junto com Timóteo, e o versículo 3 diz, sempre oramos por vocês, quer dizer, Paulo orava junto com Timóteo pelo pessoal, pela igreja em Colossos.
Ele orava junto, damos graças a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, diz assim, Paulo e Silas e Timóteo, agora já eram 3, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Versículo 2, nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês. Quer dizer, Paulo orava por Timóteo, mas ele também orava com Timóteo por outros. Ele orava com Timóteo, com Paulo, Timóteo e Silas oravam pelos irmãos de Tessalônica. Você ora com seus filhos? Você chama os seus filhos para orar pelo que está acontecendo nesse mundo? Você chama os seus filhos para orar junto com você por aqueles que você sonha cuidar, ganhar, gerar? Você ensina os seus filhos orando com eles, meu irmão. Oração, na vida de Paulo era uma rotina, mas também era um compromisso, mas também era uma base para o discipulado. Você tem alguém que você ora junto? Quem é seu companheiro de oração? Na sua célula, você tem alguém que você tem um companheiro de oração? Nós aqui na igreja temos lutado para ensinar os casais a orarem juntos. Não, eu oro por ele ora por... Não, é disso que eu estou falando, meu irmão, é orar junto, é orar com. Se não tiver um dia separado para isso, um horário separado para isso, você passa o dia e não ora. Não, se der a gente ora de noite, não vai dar. É um dia determinado, é um horário determinado todo dia. A segunda coisa, o segundo ponto, é que nós precisamos entender a paternidade, além de apoiada na oração, apoiada na palavra. Veja o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Versículo 15. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Meus irmãos, eu comecei essa palavra falando sobre a importância dos cursos de paternidade bíblica. E Paulo está reforçando aqui, na verdade eu que estava reforçando ele, o que eu estava dizendo naquela hora. Para que serve a palavra de Deus? Para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as falhas, para ensinar a maneira correta de viver. Como nós podemos ser pais ou mentores espirituais sem sabermos como ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas ou ensinar a maneira certa de viver? Pais que não conhecem as escrituras sagradas e seus padrões de paternidade são como cegos guiando cegos. São pessoas que não conhecem o caminho, querendo levar alguém a um caminho que não conhecem, por um caminho que não conhecem. Você, pai, precisa saber os textos bíblicos a respeito da educação dos seus filhos na ponta da língua. Pastor, mas é muita coisa, é por isso que tem que estudar muito. Quando a gente pergunta para um pai assim, Fabinho, qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Aí ele fala, é minha família. Normal de falar isso. Mas quando você pega essa palavra e compara com o que você mais dedica tempo de estudo, não é para em relação à sua família. A gente dedica estudo para ser um melhor profissional, para ser um melhor aluno, mas a gente não estuda para ser um melhor pai, para ser um melhor marido. Mas tem estudo para isso, pastor? Claro que tem. É a palavra de Deus.
Pastor, mas a palavra de Deus é muito grande, por isso nós temos, meus irmãos, os estudos direcionados, para nos ajudar a entender os padrões da palavra. Pais que não conhecem as Escrituras e os seus padrões, estão tentando guiar os seus filhos como se fossem coleguinhas deles. Amiguinhos. Não, eu sou muito amigo do meu filho. Deixa eu te falar, seu filho já está cheio de amigos, ele está precisando de um pai. Está precisando de uma mãe. Amiga ele já tem demais. Ele está precisando de quem mostra padrões e limites. Por outro lado, eu quero dizer a você que não é problema que seu filho conheça o seu legado, a sua história, e saiba onde você errou. E saiba o quanto você pisou na bola. E o quanto você passou pela disciplina de Deus até você se tornar a pessoa que você quer que ele se torne também. Paulo disse isso em 1 Timóteo 1, quando ele disse assim: agradeço a Cristo Jesus, versículo 12, o nosso Senhor que me tem dado força para cumprir a minha missão. E lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado, de ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé, o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você me segue não é porque eu sou, não, é apesar de quem eu sou, porque eu já pisei na bola demais. Eu já errei, mas Deus teve misericórdia de mim. Você precisa ser um pai de oração, que parte da sua paternidade, o seu mentoreio precisa ser baseado na oração e na palavra. Mas em terceiro lugar, ele precisa ser baseado no encorajamento. Quantos pais são verdadeiros banhos de água fria? Seus filhos não têm coragem de abrir a boca, que só vem cepada, só vem cacetada, só vem desestímulo. Lá fora eles gostam de você, menino, mas aqui dentro de casa eu te conheço. O mundo inteiro está errado, só o pai que está certo. Claro que o pai enxerga de um ponto de vista de muito mais intimidade, mas é com esse tipo de palavra que você estimula seu filho a melhorar? Que você estimula seu filho a avançar? Veja como Paulo trabalhava no capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo, ele diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Agora olha o 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Meu irmão, lendo esse texto, eu fiquei pensando nos líderes centralizadores. Paulo está falando assim: não deixe ninguém te despreze, lembre do dom que você tem. Você é jovem sim, mas você não fala pela sua autoridade, você fala pela autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos de mais pastores jovens nessa igreja. Nós precisamos de mais jovens assumindo a responsabilidade nessa igreja. Quando a Verônica fez carisma, seminário carisma aqui da Igreja Batista da Lagoinha, ela chegou para mim e falou assim: amor, sabe o que mais me encanta naquele seminário? São aqueles jovens, a autoridade daqueles meninos. Menino de 20 e poucos anos, Paulo Júnior, tem que ver eles falando, tem que ver aqueles meninos orando. Professor, que dava para ser meu filho, me dando aula lá naquele seminário. Que autoridade tem aqueles rapazes e aquelas moças? Sabe, meus irmãos, esse texto é um puxão de orelha naqueles que são centralizadores, que não acreditam naqueles que são mais jovens, que ficam olhando para os jovens e querendo só apontar
desse jeito eu não gosto, daquele jeito eu não gosto, assim não pode, com tatuagem não pode, com brinco não pode, com não sei o que, cabelo não pode, com essa roupa não pode. Meus irmãos, o mesmo Espírito Santo que habita em você, habita num jovem, habita numa criança salva em Jesus Cristo. Ele não é um espírito imaturo, nem um Espírito Santo infantil, ele é o Espírito Santo de Jesus Cristo, do nosso Deus. Timóteo, você tem dons para usá-los. Timóteo, você não é um novo convertido, você já é alguém que tem a autoridade do Espírito Santo. Irmãos, quem aqui tem menos de 5 anos de convertido? Levanta a mão, por favor. Bem pouquinho, né? Bem poucos, olha. Bem poucos. Nós precisamos de mais jovens na fé aqui. A igreja pega uma pessoa com 5 anos de convertido e fala com ela assim, novo convertido. 5 anos o cara já fez na faculdade, gente. 5 anos ele está mexendo lá na sua boca, arrancando seu dente, colocando outro no lugar. Com 6 anos ele está abrindo sua barriga. E na igreja com 6 anos você está falando que ele é novo convertido. Dons espirituais, nós precisamos parar de nos apoiar no nosso próprio conhecimento e sermos cheios dos dons do Espírito. Eu quero dizer para você, na Semana Santa, nós vamos ter um congresso aqui na nossa igreja, uma conferência, de dentro para fora. Todo ano na Semana Santa nós temos. E eu quero te dar uma sugestão, compra um cinto de segurança. Você não sai rolando desse banco aí. E você que tem vontade de fluir nos dons do Espírito, seu lugar é aqui na Semana Santa. Porque a igreja brasileira está prestes a viver um tempo de grande avivamento. Eu tenho ouvido isso dos principais líderes da nossa nação, por onde eu tenho encontrado com eles pessoalmente ou através das conferências virtuais. Nós estamos às portas de um grande avivamento e essa igreja fará parte disso. E se você quer experimentar um avivamento, você marca na sua agenda, Semana Santa, eu vou estar lá naquela conferência, de dentro para fora. E o quarto e último padrão de paternidade: oração, palavra, encorajamento e exemplo. Paulo diz assim para Timóteo 3,10, 2 Timóteo 3,10, mas você tem seguido meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o meu propósito que tenho na minha vida. Tem seguido também a minha fé. Veja, ele fala, seguido ensinamentos, maneira de agir, propósito. Tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aí no 11, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, Icônio e de Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão, você pode falar isso ou você tem medo de falar? Serão, vocês sabem por que a igreja brasileira está prestes a experimentar um grande avivamento? Porque é iminente o tempo de perseguição. Você acha que a perseguição contra a igreja está muito longe de você, meu irmão? Esses dias um pai de família da nossa igreja foi chamado na sua empresa para ser orientado que os clientes não podiam mais ser chamados de senhor ou de senhora. Deveria se chamar os clientes de senhor e um X no final. Os meninos e as meninas tinham que ser chamados de menine. Ele disse, olha, isso vai
encontro ao que a Bíblia diz, e vocês sabem que eu sou um servo de Deus. Eu sou obrigado a fazer assim? Eles disseram, hoje não, mas em breve será. Passado algumas duas semanas, ele foi chamado pelo RH para ser demitido. Você acha que a perseguição da igreja, ela vai demorar muito a acontecer, meu irmão? Eu queria te contar uma coisa. A igreja de Jesus Cristo já está sendo perseguida. Seus filhos estão sendo perseguidos pela fé deles na escola. Você está sendo perseguido nas suas redes sociais. Você talvez não percebeu isso ainda. Mas o seu posicionamento é monitorado todos os dias. Certas palavras que você escreve, você é censurado por elas. Prepare-se para viver um tempo de perseguição. E você viverá esse tempo. Não é sendo um bom blogueiro, não, meu irmão. É sendo cheio do Espírito. Um dos textos mais impressionantes da palavra é quando, em 1 Coríntios 4, versículo 16, quando Paulo diz assim: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. É a segunda vez que Paulo fala isso. Ele diz, sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei até vocês, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos caminhos de Jesus, irmãos. Dos meus caminhos. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, vocês me imitem, porque eu imito a Deus. Mas eu estou enviando vocês, Timóteo, e vocês olhem para Timóteo, porque ele aprendeu a andar comigo. E se vocês andarem como ele anda, vocês vão andar como eu ando, que é como Jesus anda. Pelos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensino em cada igreja. O texto diz, olhem para mim. Você pode dizer para os seus filhos assim, olha para mim. Eu quero dizer uma frase para você aqui, meu irmão. Seus filhos se parecem e se parecerão com você. Isso te assusta? Ou te traz paz? Quando você vê que seus filhos vivem ou viverão a partir do que você vive. Quando você vê que, mesmo não querendo ser um exemplo de fé para ninguém, você acaba sendo um bom ou um péssimo exemplo para aqueles que trabalham com você, que estudam com você. Isso te assusta ou te traz paz? Eu quero chamar você a fechar os seus olhos agora e a buscar no Senhor uma resposta. Que tipo de mentor espiritual eu tenho na minha vida? Quem tem sido uma referência para mim? Quando aquela pessoa disse lá na minha célula, eu não tive um guerreiro para me lançar. Ele completou dizendo, mas Deus teve misericórdia de mim. E foi o meu pai.
Seu marido não será o pai que faltou na sua vida. A sua esposa não será o pai que faltou na sua vida. Mas você pode conhecer ao Senhor como aquele pai que muda a sua história. Mesmo que você tenha tido um pai negligente, ausente ou até um péssimo pai, isso não faz de Deus um péssimo pai. Porque Deus deu Jesus para morrer por você, porque Ele ama você. Mentiram para você sobre o amor de um pai. Mentiram para você sobre quanto Deus te ama. Mas Deus quer mudar a sua relação com a paternidade. Se você reconhecer que a sua história pode ser transformada a partir do arrependimento. Como um homem, como um pai, simbolicamente eu quero pedir perdão a você pela ausência paterna que o seu pai teve sobre a sua vida. Mas isso não muda o fato de que você não é escravo dessa história. Porque você pode mudar essa história. E você pode mudar a história da geração que vem após você. Você pode mudar a história a partir de uma nova vida, de uma nova postura. Você que teve um péssimo pai, não precisa repetir isso sobre as gerações posteriores. Você pode mudar a história da sua família quando você muda de família e passa a pertencer à família do Senhor e se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador e eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te convido para ser o meu Salvador, porque eu quero ser seu filho, sua filha. Eu quero me tornar irmão de Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer entregar o seu coração para Ele? Ou você se afastou do Senhor e quer voltar para Ele? Levante a sua mão se você quer entregar sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, e eu vou orar por você.